Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o Jeffrey Chikini. Moraes é chamado de autoritário por ministros do STF depois de nova ação contra a família Bolsonaro. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chikini. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Meus amigos, esse vídeo aqui é muito importante e eu dividi ele em duas partes. Lembram quando a nossa mãe dizia assim, eu avisei? Pois é, esse vídeo é mais ou menos isso. A gente começa com essa notícia aqui que mostra que Alexandre de Moraes não é mais unanimidade. A ala do STF vê erro de Moraes ao questionar carta de Bolsonaro lida por Flávio. A verdade é que é muito cacique para pouco índio, é muito ego dentro de um lugar só e os pares já estão cansados do Alexandre de Moraes querer esse protagonismo. Tudo ele manda, tudo ele quer aparecer, em tudo ele se mete. Essa decisão do Alexandre de Moraes suspendendo as visitas do Flávio foi um grande tiro no pé, porque nunca na história do Brasil um preso foi proibido de ter uma carta lida ao mundo exterior. Nunca um filho foi proibido de visitar o pai preso e nunca um advogado foi proibido de acessar o seu cliente. Historicamente, a jurisprudência do STF, e esse é o ponto que incomodou os demais ministros da corte, é permitir que o preso se comunique por carta, é permitir que o preso conviva com os familiares e é proteger o advogado. Historicamente, o STF sempre protegeu a classe dos advogados, sempre respeitou o direito da advocacia. E o Alexandre de Moraes, sem qualquer critério, ele ligou a metralhadora para tudo que é lado. Isso não é bom para a imagem da corte. Isso acaba afetando todo o STF e todos os ministros. Quantos ministros do STF já foram advogados um dia? Por exemplo, Zanin, hoje ministro do STF, foi advogado do Lula na Operação Lava Jato. E olhem só isso daqui. O próprio Zanin leu na porta da Polícia Federal, aqui, ó, minha República de Curitiba, cartas do Lula por diversas vezes. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro. Uma carta política do Lula, lida pelo seu advogado na porta da Polícia Federal para os seus eleitores. Nunca isso foi questionado. E agora, Alexandre de Moraes toma essa decisão arbitrária. Como fica o Zanin nesse momento, por exemplo? Isso foi um baita tiro no pé e reprovado por todos os outros ministros do STF. E agora entramos na segunda parte do vídeo, naquela parte que a mãe fala, eu avisei. Olhem só, Alexandre de Moraes ele tem uma meta bem definida. Ele quer vencer o bolsonarismo, ele não quer que o Flávio seja o próximo presidente do Brasil. Isso está muito claro. E como deram uma corda infinita para o Alexandre de Moraes, na farsa da trama golpista, no inquérito das fake news, nos processos do 8 de janeiro, agora ele está incontrolável. Ele já acha que é normal ser a vítima, ser o investigador, ser o delegado, ser o denunciante, ser o juiz. Ele acha que ele pode ser tudo e que isso é normal. Óbvio, por exemplo, a OAB nunca criticou essas posturas, os advogados da Prerro nada falaram, o Ministério Público achou bom, a Polícia Federal achou legal, os ministros do STF permitiram que o Alexandre de Moraes fizesse o que queria nesses processos. Agora, olha só, ele continua usurpando a função do STF e da figura do magistrado. Moraes aciona Ministério Público Eleitoral para investigar Flávio por suposta propaganda antecipada. Desde quando, na história do mundo, desde quando na história do STF, um ministro do STF aciona o Ministério Público Eleitoral por uma questão eleitoral? Isso aqui é papel exclusivo da Justiça Eleitoral. Papel exclusivo do Ministério Público Eleitoral. Nunca na história da magistratura brasileira você teve um ministro do STF usurpando essa função. Mas isso estava na cara que ia acontecer, por isso eu brinquei. É a hora que a mãe fala, eu avisei. Olha só, eu avisei, eu mostrei diversas vezes que nessa eleição
o STF ia usurpar as funções do TSE, porque o TSE tem como presidente Nunes Marques e vice-presidente André Mendonça. Então, a ala lulista do STF, essa ala que quer a reeleição do Lula, não ia permitir que o TSE conduzisse as eleições. A ala do STF se prepara para atuar como revisora do TSE nas eleições. E Cássio tenta marcar posição. Essa matéria que eu já li para vocês é de 15 de junho. Eu avisei que isso ia acontecer e começou a acontecer. Alexandre de Moraes, na última eleição, era presidente do TSE. Agora ele não é mais, mas ele continua assumindo esse protagonismo e querendo mandar em tudo. Ele quer mandar no STF, quer mandar no TSE, quer mandar em tudo. Ele é o investigador, ele é o acusador, ele é o julgador. Isso daqui nunca existiu na história do nosso país. Mas é aquele negócio, né? Era contra o Bolsonaro, era contra os bolsonaristas, então vamos fazer vistas grossas. Pois é, mas deram uma corda tão infinita para o Moraes que agora ele está incontrolável. Não tem como chamar isso daqui de Estado democrático de direito. Agora, nem os outros ministros conseguem mais controlar o Alexandre de Moraes. São nítidas decisões usurpando a competência do STF, usurpando a função de um ministro do STF e usurpando a função da Justiça Eleitoral. Essas decisões atrapalham o pleito eleitoral. Isso é óbvio. Eu gostei que o Flávio se manifestou sobre isso. O Flávio afirma que Moraes está tentando interferir nas eleições. E isso é óbvio, só não enxerga quem não quer. Essa decisão de proibir que o Flávio visite o Jair é uma interferência nas eleições. Essa decisão de intimar o Ministério Público Eleitoral por suposta campanha antecipada é interferir nas eleições. Por isso a importância de vencermos a eleição presidencial. O próximo presidente do Brasil vai colocar 4 ministros do STF. Hoje a maioria da Suprema Corte está jogando com o Lula. Isso é nítido. Nós precisamos de um STF independente, imparcial, que defenda o Brasil, que defenda a Constituição e que aplique corretamente a lei. Essa é a minha principal pauta. Arrumar a justiça do Brasil e o impeachment de ministros tiranos que abusam do poder e desrespeitam as leis e a nossa Constituição. Essa é a minha pauta. Eu vou lutar muito por isso. Esse é o compromisso que eu tenho com o meu Brasil e com o nosso povo. Eu sou Jeffrey Chiquinho. E vamos com as notícias no site Poder 360. A TSE propõe avaliação de resultados de pesquisas pós-eleição. Em reunião com empresas do setor, o ministro Nunes Marques disse que sugestão é preliminar e que espera receber sugestões para aperfeiçoamento até 17 de julho. O presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, apresentou nesta terça-feira uma proposta de portaria que cria o selo Acurácia Eleitoral para empresas de pesquisa. Na prática, a proposta quer premiar quem apresenta levantamentos cujas estimativas apresentem maior aderência aos resultados oficiais. A minuta da portaria foi apresentada em uma reunião com representantes das empresas de pesquisa eleitoral, o Poder Data, do grupo de mídia Poder 360 do jornalismo. Participou, Nunes Marques afirmou que a proposta estará aberta a sugestões de modificação até sexta-feira. Depois será publicada uma portaria regulamentando o selo. Por ser portaria, a questão pode ser decidida monocraticamente pelo presidente do TSE, sem passar pelo aval do plenário do tribunal. Além das empresas de pesquisa, também participaram do encontro Estela Aranha, ministra do TSE, Antônio Carlos Ferreira, ministro do TSE, Floriano de Azevedo, ministro do TSE, Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral. Ainda não está definido se a regra valerá para a eleições de 2026, se for considerado, depois da fase de ajuste, que o selo poderá afetar as eleições. É possível que se aplique a regra da anulidade, ou seja, só valendo para 2028. A proposta está relacionada a um entrave no plenário do TSE envolvendo uma pesquisa da Atlas Intel, na qual se media a opinião dos eleitores no contexto da divulgação de áudio em que o pré-candidato Flávio Bolsonaro pedia dinheiro para o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, com o objetivo de financiar o filme biográfico de Jair Bolsonaro.
Nunes Marques decidiu suspender a divulgação da pesquisa ao afirmar que as pesquisas eleitorais têm o poder de influenciar diretamente a disputa política, do modo que é necessário seguir as regras para não manipular o convencimento dos entrevistados. O julgamento do caso está suspenso depois do pedido de vista da ministra Estela Aranha. O presidente do tribunal foi o único ministro que falou durante o encontro. Depois foi aberto para a manifestação das empresas que estavam presentes, Poder Data, Datafolha e os representantes de Ipsos, IPESP, Quaest e MDA se manifestaram contrariamente à adoção do selo como um prêmio para os resultados das pesquisas. A avaliação é que poderá criar uma distorção nas finalidades do setor. Também houve divergências pontuais ao texto, como a relação do artigo 6 da minuta da portaria, que proíbe o selo para as empresas que tenham pesquisas consideradas irregulares por decisão judicial transitada em julgado. A Real Time Big Data considerou que a regra poderia criar dificuldades para as empresas que venham a ter pesquisas invalidadas por meio de liminares da primeira instância ETRS. Em relação ao caso das metodologias e do uso de vídeos e imagens nos questionários, temas que serviu para suspender a pesquisa sobre o caso Dark, a Atlas Intel defendeu o uso do material multimídia nas pesquisas. Segundo a empresa, trata-se de ferramenta inovadora e as regras do TSE não podem restringir a evolução das metodologias de pesquisa. Outro tema levantado foi o alto financiamento das pesquisas. A advogada da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, Natália Lima e Souza, defendeu que o TSE deve promover uma maior transparência para incentivar que as empresas identifiquem os verdadeiros contratantes das pesquisas, já que o representante do Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, afirmou que o autofinanciamento é uma forma para que as empresas menores possam ganhar projeção nacional e se firmar no mercado. Em seu discurso inicial, o presidente do TSE afirmou que a proposta do selo busca valorizar as empresas que aperfeiçoam continuamente seus métodos e contribuem para o fortalecimento da confiança social nas pesquisas eleitorais. Ele também afirmou que as pesquisas exercem influência no processo eleitoral, o que desperta um interesse sobre a transparência dos seus procedimentos e das metodologias empregadas. Diferentemente do que se observa em outros países, as pesquisas eleitorais ocupam posição de especial relevância no debate político. O eleitorado brasileiro atribui significativo volar às informações por elas produzidas, que consolidaram como sustentáculo na compreensão da dinâmica eleitoral, possuindo impacto efetivo no engajamento desse processo, disse. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.